Fala aí, cara, espectador da Fute News TV, como você está? Aqui quem fala com você é o Daniel Domingues. E no vídeo de hoje, vamos trazer um panorama dessa última data FIFA da seleção brasileira. Vitória contra Senegal por 2-0 no último sábado e um empate amargo e com gosto de derrota para alguns em 1-1 com a seleção da Tunísia. Jogo que inclusive eu fiz lá no Comunicampo, comentando junto com o Cláudio Simões, que escreveu na narração. Vamos comentar um pouquinho desses dois jogos, o desempenho da seleção, será que agradou? Quais são os pontos a se corrigir? Um vídeo um pouco mais direto nesse feriado, tanto que não vai ter tanta edição, mas sempre com a mesma qualidade de informação e de análise aqui do nosso canal da Fute News TV, que eu convido você a se inscrever se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Deixe o seu like para fortalecer o meu trabalho. E também siga a Fute News TV lá no Instagram, @FuteNewsTV_oficial. E lá a gente tem postado diversos conteúdos, notícias, muita coisa legal relacionadas ao mundo do futebol. Bom, tivemos aí uma data FIFA bem movimentada, de maneira geral, com amistosos interessantes, com eliminatórias de Copa do Mundo na Europa, por exemplo, a Alemanha garantindo vaga, França garantindo vaga, a Espanha também garantindo vaga, a Escócia, a Áustria, seleções que vão voltando a uma Copa do Mundo aí depois de muito tempo. Então a gente teve uma data FIFA de final de ano digna, né? Com jogos fenomenais, inclusive eu tive a oportunidade de fazer na primeira data e na segunda, no primeiro dia de data FIFA e nesse último dia que foi, né, o Brasil e Tunísia. Fiz Suriname e El Salvador com o Cláudio Simões também lá no Comunicampo na semana passada. Então vivi um pouco de cada coisa. O Suriname que infelizmente acabou não conseguindo nem pegar a vaga para a repescagem, Panamá voltando para a Copa do Mundo, mas vamos falar da seleção brasileira, que teve uma data FIFA, eu diria, ok, tá? Eu acho que não teve uma data FIFA tão desastrosa, igual vinha tendo nos últimos anos, um ciclo muito complicado, difícil, né? E ficou evidente, né, nessa última data FIFA, algumas coisas, tá? Eu acho que alguns pontos a gente já vinha trazendo ao decorrer de todo esse ciclo, eu falei disso também lá na transmissão, que é a falta do material humano, né? A falta de material, né, de trabalho que o Ancelotti tem na seleção brasileira. Eu comentei com o Klaus Simões, né, nos bastidores lá do Brasil e Tunísia, com relação a alguns jogadores que talvez, se fosse há cerca de vamos voltar 4 anos atrás, voltar no último ciclo de Copa do Mundo, que talvez não seriam convocados. Né? Não porque não são bons jogadores, tal, são bons jogadores de nível do futebol brasileiro, mas talvez não no nível da seleção, se a gente fosse se comparar os ciclos passados. Mas, primeiramente falando sobre os jogos. O Brasil contra o Senegal teve um jogo, na minha visão, consistente. Foi longe da perfeição, mas eu acho que foi um jogo consistente, foi tranquilo. O Senegal não ofereceu tanto perigo conforme talvez a gente esperava, que talvez a gente colocava até o Senegal como um adversário mais difícil que a Tunísia. Porque o Senegal possui ali jogadores que são mais conhecidos, possuem um nível maior, né? Estão ali no nível internacional, Sadio Mané e Edouard Mendy, que inclusive teve até uma boa participação ali no primeiro tempo. E o Brasil garantiu a vitória ali na primeira etapa ainda. O Estevão fazendo gol, o Casemiro fazendo gol. E no segundo tempo, o Camarões caiu um pouco mais pro jogo, porém não ofereceu tanto perigo. Então, ali foi um jogo, na minha opinião, bem consistente, mas também não foi perfeito, mas o importante foi a vitória. E contra a Tunísia, que a gente esperava um jogo, entre aspas, um pouco mais tranquilo, tanto que eu havia apostado no 3-0, e a Tunísia é uma seleção que ela tem crescido cada vez mais nos últimos anos, no cenário ali do futebol africano. É uma seleção que inclusive acumulou 28 pontos na última eliminatória. Passou invicta do seu grupo, ali em primeiro, não tomou nenhum gol, teve ali, se eu não me engano, 8 vitórias e apenas um empate.
Então é uma seleção que vai para a Copa do Mundo invicta. Assim como a Noruega, por exemplo, vai invicta após se manter 100% de aproveitamento na eliminatória europeia. Então, assim, os dois adversários que o Brasil encarou nessa última data FIFA, pode talvez um deles ou os dois caírem na mesma chave, no mesmo grupo que o Brasil. Caírem no caminho do Brasil. Então foi importante, teve uma importância o nível dos dois adversários que a gente pegou agora. O pessoal fala, mas a Turquia, é o Senegal, é a Tunísia, não vão oferecer perigo. Gente, o Brasil ele foi dominado pela Tunísia no primeiro tempo. No geral, na minha visão, a Tunísia foi melhor que o Brasil. Em termos de proposta de jogo, a maneira que se comportou dentro, né? Diferente do Senegal, a Tunísia não bateu tanto. Tudo bem que o segundo tempo ele foi mais faltoso, mas a Tunísia no primeiro tempo, acho que aquele 1-0, ali antes do gol do Estevão no final do primeiro tempo, ficou barato. Que a Tunísia criou, a Tunísia nos contragolpes era muito perigosa, inclusive com aquele Hannibal, que era o camisa 10, fazendo uma grande partida. O Mastori também se movimentando muito, autor do gol da seleção da Tunísia. E o Abdi, né, que acabou ganhando assistência, também sendo um jogador muito importante pelo lado esquerdo. E o lado esquerdo da seleção da Tunísia foi aonde a seleção africana, de uma certa maneira, teve mais liberdade. Porque o lado direito do Brasil estava bobeando muito. O Wesley muitas vezes subia para o ataque e a recomposição acabava voltando um pouco atrasado. E o cartão amarelo que ele toma no primeiro tempo é resultado disso. Né? Ele teve que se recuperar, que eu até mencionei na transmissão da partida que era a falta que o Brasil deveria ter feito contra a Croácia para o gol do Bruno Petkovic não sair. Então, ali a gente teve um problema naquela lateral direita, coisa que a gente teve na lateral esquerda, né? A gente teve ali o primeiro tempo do Brasil tendo algumas jogadas de velocidade, sim, com o Estevão participando muito, uma movimentação até que ok do Rodrigo, Matheus Cunha muito apagado, Vinícius Júnior cisca para lá, cisca para um lado, para um outro, mas sem muita efetividade. O Bruno Guimarães muito sumido, Casemiro também pouco apareceu, ficou mais na parte defensiva. O Militão ali junto com o Marquinhos, muitas vezes tendo que sair para apoiar o Caio Henrique e apoiar muitas vezes o Wesley, que estavam tendo dificuldades para marcar nas laterais. O Bento, em alguns momentos ali, demonstrando uma certa segurança. Teve uma hora que ele foi tentar repor uma bola ali, acaba pegando no defensor da própria equipe. Então, assim, o Brasil em alguns momentos desatento contra a Tunísia. Isso tudo no primeiro tempo. Pro segundo tempo, tem algumas mexidas, o Vitor Roque entra no lugar do Matheus Cunha, e ali você teve uma possibilidade de ter um ataque um pouco mais móvel, um ataque um pouco mais rápido, um ataque mais profundo, né? E o Estevão tendo mais liberdade para atuar ali no segundo tempo. Vinícius Júnior até consegue aparecer um pouco mais no segundo tempo, mas muito longe de chamar um protagonismo, coisa que eu não vi até hoje o Vinícius Júnior chamar a seleção brasileira. Um segundo tempo mais apagado também do Rodrigo. E um segundo tempo que como eu falei aqui, foi mais faltoso. Né? Ele foi mais faltoso, mas assim, as mexidas da seleção não deram certo. A Tunísia teve algumas mexidas ali que ajudou a manter, né, o nível de atuação da seleção africana na partida. E o resumo que ficou foi de um jogo consistente e controlado, talvez contra o Senegal, e de um jogo contra a Tunísia que, em teoria, parecia ser um adversário mais fácil, com muita dificuldade. Sem o Brasil, de certa maneira, impor o ritmo da partida. Sem o Brasil ter o domínio total da partida. Com a carência de alguns atletas que não chamaram o protagonismo. Vinícius Júnior, Rodrigo, Matheus Cunha, cara, Matheus Cunha não tem como Matheus Cunha ser titular, gente.
Não tem como. Não tem como. O Richarlison, pelo amor de Deus, o Richarlison há muito tempo não está jogando um bom futebol. Tanto no Tottenham como na seleção brasileira. O Lucas Paquetá entrou ontem para bater o pênalti. Inclusive, quem estava caminhando para bater aquele pênalti que o Brasil perdeu, pelo que sofreu pelo Vitor Roque, era o Estevão, que estava jogando muito e que merecia naquele momento bater o pênalti. Aí teve o Vinícius Júnior indo a conversar com ele. O Marquinhos ali parece passando uma ordem para ele ali, falando que lá na comissão técnica haviam falado pro Paquetá bater o pênalti. Aí eu olhei na transmissão, na imagem que ele estava recebendo da FIFA, para fazer a narração. Cara, assim, a cara do Paquetá, com todo respeito, o Paquetá é um bom jogador, mas não é craque. E não é, nesse exato momento, um jogador de nível de seleção brasileira. Ele tem lampejos ali no West Ham. Coisa que o Klaus Simões falou na transmissão. E ele é torcedor do West Ham. Então, assim, foi bater o pênalti lá com uma cara, tipo, parece que estava sem muita confiança. E fez o que fez. Então, assim, eu vou falar aqui o que eu falei na transmissão lá no pós-jogo. Eu não sei o que esperar dessa seleção na Copa do Mundo. Sinceramente. Se vai vir um vexame, se vai vir um jogo pavoroso, que foi contra a Tunísia. Porque assim, se o Brasil passa essa dificuldade, igual passou contra a Tunísia e contra o Japão, que foi aquele vexame de virada por 3-2, eu não sei o que vai ser o Brasil diante de uma França, diante de uma Noruega, que pode cair no caminho do Brasil na fase de grupos ou até no mata-mata. Aí todo mundo fala, mas a Noruega passou ali num grupo que tava fácil, que tinha, Moldávia, não tinha, não sei mais quem. Mas... Cara, a Noruega passou o carro em todo mundo, passou com 100% de aproveitamento. Fez 4-1 numa Itália lá no San Siro. A Itália não tomava 4 gols em casa, se eu não me engano, desde 1955. Desde 1955 a Itália, acho que foi mais ou menos por volta dessa época, eu vou até colocar aqui na tela, caso eu estiver errado, foi uma derrota para a Iugoslávia, que eu acho que não foi nem de 4, eu acho que foi de 3. E a Itália que vai aí para sua terceira repescagem seguida, porém ficar fora da Copa do Mundo. Novamente, a Itália não joga o mata-mata desde 2006, que foi campeã. Em 2010 saiu na fase de grupos, 14 a mesma coisa, 18, 22 não classificou, e agora pode não classificar para 2026. O Brasil ele só se classificou para a Copa do Mundo porque ele joga a eliminatória sul-americana, que sinceramente é muito ruim. Você não precisa jogar bem para classificar para a Copa do Mundo aqui na América do Sul. Se fosse no formato antigo, o Brasil estava pegando a repescagem mundial, mas conseguiu classificar de maneira direta, por conta desse aumento de seleções para a Copa do Mundo. Então, assim, não sei o que esperar, sinceramente. E um outro ponto aqui para fechar o vídeo, né, para a gente caminhar, eu acho que o vídeo já deve ter ficado longo, que é a falta de material que a gente tem. Eu pontuei que, assim, cara, as laterais, os nomes que foram convocados é o que a gente tem. O Wesley, na minha opinião, na lateral direito, acho que é o nome mais certo. Mesmo tendo alguma dificuldade no quesito marcação, mas o apoio é um lateral muito diferente do que a gente tem tido. O Caio Henrique, por exemplo, ontem, o Carlos Augusto, em partidas anteriores, eram laterais ali que pela esquerda parece que em alguns momentos não subiam tanto. E tinha até uma certa dificuldade em alguns momentos para marcar. E são atletas que, querendo ou não, hoje seriam convocados por conta do nível, por conta de onde estão jogando. E porque são bons jogadores nos seus clubes. Mas hoje a gente está numa realidade, hoje a gente tem Luciano Juba, Paulo Henrique, Alexandro e outros atletas do futebol aqui do Brasil que talvez em algum momento a gente não cogitaria na seleção brasileira sendo convocados hoje.
Aí você vê aquilo que eu falei aqui. Não é apenas o nível da seleção brasileira, mas a falta de produção de alguns jogadores que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem produzido muito ponta. Tem produzido muito, vai, entre aspas, atacantes, segundo atacantes ali, e não tem produzido tantos laterais, não tem produzido algo que tem faltado nessa seleção há muito tempo, que é ali um camisa 10, um meia articulador que ajude de uma certa maneira essa engrenagem funcionar melhor ainda, que é aquele jogador, o famoso motorzinho ali no meio campo, nessa ligação de meio e ataque. Às vezes fica dependendo muito do Rodrigo, fica dependendo do Matheus Cunha, muitas vezes dependendo do Vinícius Júnior, dependendo de jogadas também do Estevão, e falta esse jogador de mais criatividade. A gente tem jogadores de mano a mano, que são muito bons sim também, nesse funcionamento do time. Você tem ali uma dupla de volantes muito boas, que é o Bruno Guimarães e o Casemiro. O Bruno Guimarães sendo talvez esse cara que dá um pouco mais de ritmo ali no meio campo, com um pouco mais de saída do jogo. O Casemiro sendo o cara de mais segurança. Mas ainda falta algumas peças. Mas aí são coisas que muitas vezes acabam saindo do controle do Ancelotti. Porque ele acaba levando jogadores no que eu acabei de falar. É o que temos. É o que temos para a Copa do Mundo. É o que temos para apresentar, né, na seleção brasileira. Então, é por isso que você vai ver o Paquetá. É por isso que você vai ver Matheus Cunha. É por isso que você vai ver Alexandro. É por isso que você vai ver o Danilo. Cara, o Danilo há muito tempo não é jogador de seleção brasileira. A última vez que o Danilo, na minha opinião, deveria ter sido convocado era em 2022. Só que aí o Danilo, Richarlison e Paquetá já entra na coca de teimosia do Carlo Ancelotti. Como vai falar, ai, mas é só o início do trabalho. Eu entendo, é o início do trabalho. O encaixe ali de um sistema de jogo, de uma tática, leva um tempo. Não é igual um clube. Eu entendo. Você não tem o dia a dia ali com os jogadores. Mas agora o quesito convocação, às vezes pode sim, de uma certa maneira, já cobrar algo mais duro do Ancelotti. Cobrar algo ao ponto de falar, nós temos o Pedro, nós temos o Caio Jorge aqui. O Richarlison não é selecionável nesse momento. Da mesma maneira que o Endrick no atual momento não é selecionável. Se ele tá levando o Richarlison, por que não levar o Endrick? Que quando entra, de fato, faz alguma coisa. Richarlison não entrou bem no jogo que foi convocado pelo Ancelotti. Então, assim, é muita coisa, cara, é muita coisa. E, assim, da seleção brasileira para a Copa do Mundo, eu sinceramente não sei o que esperar, tá? Em questão de gestão da CBF, cara, eu acho que é muito promissor, tá? Muitas coisas. Eu já comentei muito sobre isso no Comunicampo Podcast. Então convido você a seguir a nossa parceira, que é o Comunicampo. Tanto o canal de transmissões do Comunicampo aqui no YouTube, quanto também o @livecomunicampo lá no Instagram. E o Comunicampo Podcast toda segunda-feira, debatendo sobre seleção brasileira, futebol brasileiro, futebol europeu, futebol mundial, lá no Comunicampo Podcast, ao vivo na Twitch, e também o Comunicampo Podcast gravado nas principais plataformas de áudio. Siga a Fux News TV também no Instagram e se inscreva aqui em nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sino das notificações. Meu nome é Daniel Domingues e essa é a Fux News TV. Aqui é muito mais do que só futebol.